Olá, amiguinho, olá, amiguinha da nossa rede municipal de ensino. Você, amigo aluno, amiga aluna, que está aí acompanhando mais uma aula. Primeiramente, muito obrigado, mais uma vez, por você estar aí participando das atividades, conectado em mais uma aula, tá bom? Sou eu, professor Eli Andrade, mais uma vez aqui com vocês para a aula de língua portuguesa para as turmas da EJA, fases 1 e 2, certo? Nas aulas anteriores, nós vimos um pouquinho qual vai ser ali o nosso principal objeto de estudo, que vamos aí nos debruçar sobre a leitura, a escrita, e hoje temos mais uma aula, nessa perspectiva, nessa linha, para trabalhar aí as letras, o alfabeto, esse processo que nós chamamos de alfabetização. Mas é sempre uma alfabetização voltada para o seu dia a dia, certo? Porque não adianta, na verdade, nós aprendermos a ler, a escrever, se a gente não vai conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. A aprendizagem, ela tem que ser útil, não é verdade? Você precisa ir à escola, aprender, e esse aprendizado precisa repercutir na sua vida. Como é importante, quando nós vamos fazer uma viagem, a gente conseguir ler, as placas, os letreiros, o destino, dos ônibus em uma rodoviária, conseguir se localizar. Então, essa é uma das funções, da leitura e também da escrita, quando nós vamos escrever uma carta, fazer um bilhete para alguém pedindo alguma coisa, solicitando algo. Então, é muito importante aprender a ler e a escrever. Eu espero que você esteja aí aplicado, fazendo as anotações, pesquisando além daquilo que a escola está aí contribuindo, porque o conhecimento, como eu já falei em aulas anteriores, depende muito de você, tá certo? Então eu estou aqui para ajudar, mas você, aluno, precisa fazer a sua parte, ok? Vamos aqui para os nossos slides para introduzir a temática da nossa aula de hoje e vamos trabalhar com o som inicial das palavras. Vamos identificar aí qual é o som que vai iniciar cada palavra para a gente ir aperfeiçoando essa leitura, essa escrita. Se você já consegue ler com autonomia, sozinho, ótimo, mas há sempre um pouquinho a aprender, não é verdade? Ninguém sabe de tudo, nem o professor, tá bom? Então, vou passar aqui para o slide seguinte, para ir dando aí continuidade ao assunto. Só para a gente revisar, na última aula, nas últimas aulas nós vimos ali as letras, o alfabeto, só para a gente refrescar aí a memória, que é composto pelas vogais e pelas consoantes, e você consegue observar nesses dois quadros aí na sua telinha, o primeiro quadro com o alfabeto minúsculo, como eu falei para vocês, a letra é menor, ela tem uma escrita diferente, e o alfabeto maiúsculo, você consegue observar, como o nome já diz, a letra é maior, ela está em destaque, certo? Só para você aí não esquecer desses detalhes. Identificando aí as vogais, no primeiro quadro as vogais minúsculas, no segundo quadro as vogais maiúsculas, A, E, I, O e U, tá bom? Vamos aqui adiantar. Identificando, não foi na última aula nós vimos as vogais das palavras. Eu embaralhei as figuras, para a gente ter uma dificuldade maior, uma dificuldade a mais. Vamos identificar as vogais, Vela, vogal E e vogal A. Luva, perceba o som, U-A, luva. Bola, O-A, bola. Perceba que a gente escuta, a gente consegue identificar o som das vogais em meio às duas consoantes. Vamos ver? Próximo slide. Flor é a primeira palavra, uma única vogal, tá? 3 consoantes e a vogal O, flor. Próxima palavra, flauta. São 3 vogais, tá? Mas 2 diferentes. A vogal A aparece 2 vezes e a vogal U aí no meio. A última palavrinha, planeta. Essa palavra possui aí 3 vogais, tá? Mas 2 diferentes, a vogal E e a vogal A. Vamos passar aqui para a nossa próxima tela. Então, vamos tentar aí fazer a leitura dessas palavrinhas que estão na sua telinha. Primeira palavra, perceba que a vogal A
ela vai estar sempre no início dessas palavras. Pode ter também alguma no meio ou no final, mas todas iniciam com a vogal A. Primeira palavra, amigos. A próxima, alho. A terceira, adição. A próxima, anjinho. Armário. Perceba que ao fazer a leitura, eu sempre estarei iniciando com A, com o som A, com esse fonema, tá? Então, ó, amigo, alho, adição, anjinho, armário. Como eu falei ao iniciar, vamos destacar hoje o som inicial, ok? Ó, mais uma lista aí de palavrinhas: alce, azeitona, algemas, apontador, agulha. Perceba no alce, né, na primeira palavra, que a palavrinha inicia com uma vogal e termina também com uma vogal, tá? A vogal é. Se eu perceber aqui também, as outras palavras, elas vão apresentar mais vogais, como eu falei para vocês. Para constituir uma sílaba, só trazendo aqui para destacar esse pontinho para vocês, toda sílaba ela precisa de uma vogal para ela ter uma efetividade sonora, certo? A consoante sozinha, ela não consegue representar aí esse som completo da sílaba. Então nós precisamos juntar sempre consoante e vogal para termos uma sílaba completa, com exceção para aquelas letras que têm o mesmo som, tá, de algumas vogais, como é o caso da consoante Y ou W, né, que o Y tem o som de I, o W de U, em situações bem específicas, tá certo? Então, para a gente identificar aqui, ó, alce, a letra E vem no final. Se eu pedir para você identificar outras vogais, você também vai encontrar, ó, em azeitona, algema, só que no meio, certo? E agulha só tem a vogal A. Vou passar aqui adiante, ó, outras palavrinhas. Eu trouxe aí as figuras para a gente fazer mais uma vez a leitura das palavras. Primeira palavrinha, alicate. O A vai aparecer duas vezes e inicia também com a vogal A. Escada já mudou. Escada. Começa com a vogal E. Vamos para a próxima palavra, isca. Já começa com a vogal I. 4 letrinhas, IS, IS, CA, isca. Ovo. Vejam aí, né? Bem direto nessa organização. Vogal, consoante, vogal. O som inicial começa com O, o final também. Mas o O sozinho não vai formar aí a sílaba, precisamos do V. O, vó, ok? Vamos bem devagar, para a gente deixando bem claro, tá? Esse som e perceber que cada letra, cada consoante, cada vogal tem o seu representante sonoro. Esse aí, ou essa última palavra desse animalzinho que todo mundo conhece, alguns têm medo, não gostam muito, né? Sentem nojo, mas é um animal muito importante, né, para a nossa natureza. Ele faz aí a faxina, né, da nossa flora, tá certo? Então, ó, urubu. Apenas a vogal U vai estar aí junto com as consoantes formando as sílabas. Nós não temos A, não temos E, não temos I e muito menos O. A vogal U está sozinha, tá? Aí na palavrinha urubu. O som inicial e o som final, perceba nessa sonoridade. Então, essas 5 palavras eu destaquei para vocês conseguirem observar. Cada palavrinha dessa é iniciada por uma das vogais. A, E, I, O, U, tá? Alicate começando com a letra A, escada com a letra E, isca com a letra I, ovo com a letra O e urubu com a letra U, ok? Então, consiga identificar e procure aí também em casa outras palavras iniciadas pelas vogais. Comece com a letra A, depois siga para a letra E, por conseguinte, a letra I, O e U, ok? Vou passar aqui para o próximo slide, para a gente ir acompanhando, ó, só destacando aí, né, a presença das vogais. Aqui, ó, o nosso desafio
também é descobrir a letrinha inicial de cada uma dessas figuras. Tem uma que já tem uma pista, né? Porque a palavrinha está escrita. Não sei se você consegue identificar aí, mas são figuras que nós conhecemos. Identifique as imagens cujo nome não começa com a vogal E. E aí? Você consegue identificar? Observe aí na sua TV ou na tela, né, do seu aparelho. Qual dessas figuras não começa com a letra E, com a vogal E? Ok? Você pode perceber aí nessa primeira imagem, pode até confundir com um avestruz, tá? Mas essa primeira imagem é ema, ok? Ema. A segunda imagem aí do lado, impressora, eu já identifiquei aí para vocês com o círculo, impressora, começa com a vogal I, ok? Vamos para a próxima, urso. Urso começa com a vogal U, ok? Vamos para a próxima, óculos. Ó, perceba, não é na pronúncia, óculos. Começa com a vogal O. E as demais, ema, começa com a vogal E, ervilha, esquilo e enxada. Todas as demais começam com a letra E. Entendido, pessoal? Vou passar aqui para o próximo slide. E aí, nessa próxima telinha, cuidado que aí tem uma casquinha de banana, tá? Vamos observar, vamos ver aqui o que vai ser pedido. Vamos encontrar a letra inicial do nome de cada figura. Algumas figuras dessas eu sei que são bem familiares, né, aí da sua rotina. Você já conhece, talvez outras não. Vamos começar aí a identificar, você já observou, talvez tenha ficado em dúvida entre uma ou outra. Ó, primeira palavra, elefante, começa com a vogal E. A segunda, ovelha, começa com qual? Com qual vogal ou consoante? Ovelha, o nome já diz, ovelha. Essa próxima, umbu. Só um destaque, né, para aí uma pequena diferença na pronúncia dessa fruta. Algumas pessoas chamam de imbu, né, ou umbu. A gente não pode dizer que a pronúncia está errada, tá certo? Porque é uma questão muito regional. Em algumas localidades, por exemplo, do Nordeste, né, uma fruta aí que é predominantemente na região Nordeste brasileira, algumas localidades conhecem como imbu e outras como umbu. A escrita, se você for lá no dicionário, na ortografia, né, da língua portuguesa, você vai encontrar lá como umbu. Mas, na verdade, a origem dessa palavra é indígena, tá certo? Então, por isso que em algumas localidades, né, esse fonema há uma certa dupla interpretação. Uns iniciam com imbu, né, colocando o i, e outras com umbu. Mas, por via das dúvidas, vamos ficar com aquela parte oficial, né? Como diz a norma culta, umbu, tá bom? Vamos voltar aqui para a telinha cheia, para a próxima palavrinha, que é ônibus, o nome da próxima figura, que inicia também pela vogal O, ônibus. Mesmo tendo uma palavrinha, né, no ônibus iniciada pela vogal E, mas aquele nome ali é escolar, tá? É o tipo de ônibus, que é um ônibus, um transporte escolar. E essa última figura, o nome, né, desse animal é hipopótamo. Aí eu pergunto a vocês, começa com qual letra? Alguns vão dizer que começa com a letra I, professor. Hipopótamo, não é isso? Vejam só, trazendo aqui esse detalhe para vocês que vou adiantar aí mais na frente. Hipopótamo não inicia com a vogal I, certo? Inicia com a consoante H, ok? A origem dessa palavra, ela já tem aí esse H, tá, inicial. Mas a letra H, ela não altera o som das vogais. Mais adiante nós vamos aprofundar. Veja aí, ó, algumas palavrinhas. Como eu falei para vocês, algumas figuras, né, aliás. A letra H é a única letra do alfabeto sem valor fonético, ou seja, não possui som. Vejamos, só trazendo aqui para mim, ó.
Ao início, né, ao iniciar a aula, eu falei para vocês que cada letrinha tem um som, não é isso? Quando nós juntamos, nós formamos a sílaba com o som dessas duas letras. Por exemplo, a consoante T com a vogal I. Ti é o som da sílaba, certo? Mas no caso da consoante H, ela não tem valor sonoro. Então, o som vai ser sempre da vogal que vem depois da letra H, que é o caso dessas palavras. Vou só voltar para a telinha cheia aqui, ó, para ir destacando, para vocês observarem bem essa realidade. Essa primeira figura, hidrante, começa também com H, mas o som que nós pronunciamos é o da vogal I. Hidrante. Próxima palavra, hambúrguer. Também iniciada com H, mas nós falamos o som, né? O som inicial é o som da vogal A. Mais uma palavrinha, helicóptero, também iniciada com a consoante H, mas iniciamos a pronúncia com o som da vogal E. Hospital, hortelã. Só trazendo aqui para mim, não existe uma regra, tá? Você precisa ir memorizando quais palavras iniciam com a consoante H, com a letrinha H. Um exemplo é o nome do professor, né? Eli, mas meu nome inicia com H. Até tem alguns xarás, não é, que tem o mesmo nome, mas são escritos sem a letra H. É L-I apenas, certo? Alguns colocam Y, né, para deixar ali o nome mais diferente, mas o som inicial é o som da vogal E, ok? Vamos adiante para a próxima tela. Então, ó, já deixando aí uma atividade para vocês, em livros, jornais, revistas ou em outros suportes, procure e anote em seu caderno palavras iniciadas por vogais. Isso é muito importante, tá, pessoal? Só deixando aqui nossas referências do currículo, onde nós pesquisamos, só trazendo aqui para mim, para a gente ir finalizando a nossa aula, e vou deixar aí umas dicas finais, tá bom? Essa última tela que eu apresentei para vocês, né, trazendo aí uma indicação para você estudar em livros, em jornais, em revistas, é muito importante. Por quê? Na escola, na aula, nós aprendemos a parte teórica. Juntar a sílaba, juntar a letra, mas você só vai conseguir desenvolver isso de forma mais precisa, mais eficiente, estudando na sua casa, pegando aquele material. Você não precisa ter um livro para estar ali, ó, folheando. Se você tiver, é ótimo. Mas você pode utilizar um jornal, uma revista, uma embalagem de algum alimento, alguns alimentos, né? Você que é dona de casa, lá no finalzinho da embalagem tem uma receita. Comece a fazer a leitura dessa receita, vê a letra inicial dessas palavras, comece a juntar esses sons, né, consoante, vogal, e vá percebendo a construção da palavra. Com calma, parte por parte, lendo uma palavrinha de cada vez, uma sílaba de cada vez, de forma pausada, você vai conseguindo ir desenvolvendo essa habilidade da leitura e, consequentemente, da escrita, ok? Quero que você tenha aí uma vida mais autônoma, dominando a leitura, dominando a escrita, e poder aí encontrar você na rua, você, ó, professor, aquela sua aula que eu acompanhei ou pela TV ou pela internet despertou em mim o interesse de estudar mais, de pesquisar mais, e hoje estou na escola, estou concluindo meus estudos. Tá combinado assim? Quero encontrar vocês, tá? E vocês trazerem aí, não é, esse testemunho de vida, não é? Essa experiência que vocês conseguiram aí trilhar novos caminhos a partir do conhecimento. Ok, pessoal? Então, agradeço a audiência de vocês, agradecer também aqui, ó, a Márcia, nossa intérprete, que está aqui nos ajudando, e aos meninos que também estão aí na parte técnica, transmitindo a aula para vocês. Então, até mais e tchau, tchau!